Vem cá, vamos conversar. Você fez metas 2022 para a educação domiciliar da sua casa? Entre essas metas, tem a meta conquistar um hábito? Se você fez isso, talvez você esteja com problemas na dinâmica da sua educação domiciliar. Vem cá que eu quero te ajudar. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Flávia, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, para quem é novo por aqui, neste canal nós conversamos sobre educação domiciliar, planejamento pessoal para melhora dessa educação domiciliar, para otimização dessa educação domiciliar e sobre livros. Aqui nós amamos livros. Então dentro lá do pilar educação domiciliar entra bastante resenha, entra bastante livros do mês. A gente diversifica bastante aqui o que a gente conversa nesse âmbito de educação domiciliar e planejamento pessoal para melhora da educação domiciliar. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, estamos num cenário diferente. Eu olhei aqui para baixo porque eu pensei que fosse um bicho. Espero que não apareça nenhum bicho. Eu estou explorando os cantinhos da minha casa. Aqui a gente mora, tem uma chácara. É uma chácara, né, na verdade. Então tem bastante espaço com árvores. Estou embaixo de um pé de manga. A Bela está aqui comigo, que é a minha doce companheira. E no vídeo de hoje, vamos focar. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre meta e hábito. Existe uma diferença entre essas duas coisas. E quando nós não temos consciência, clareza sobre isso, a gente normalmente é bem comum, pelo menos aconteceu comigo e acredito que possa acontecer com outros pais, educadores, aconteceu comigo de eu me perder no meu planejamento. Então nós vamos conversar sobre isso neste vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um erro que eu estava cometendo no meu planejamento pessoal e que talvez você esteja cometendo também no seu planejamento pessoal e que estava me fazendo sofrer. E talvez você esteja sofrendo pelo mesmo motivo. Finalmente eu entendi na prática que meta é diferente de hábito e que não se planeja conquistar hábitos, se planeja conquistar metas. Ou seja, o que devemos planejar é a conquista de metas, não a conquista de hábitos. Hábito é uma ação que nós executamos para todo e sempre. Hábito não tem fim. Quando você tem clareza e discernimento de que quer um hábito novo na sua vida, essa ação, essa atividade vai fazer parte de você, quase que da sua personalidade, para todo e sempre. Não tem fim. Você vai fazer numa frequência que estipular, todos os dias, uma vez por semana, até uma vez por mês também cabe, mas é para sempre. Por exemplo, um hábito comum que eu acredito que você já tenha implantado em você, o hábito de escovar os dentes. Você pensa, por acaso, tal dia eu vou parar de escovar os dentes? Não, né? Por quê? Porque é um hábito, é para sempre, não tem fim. Um hábito dentro da nossa realidade de educação domiciliar. Ler em voz alta. Você imagina que um dia você vai parar de ler em voz alta? Eu, por exemplo, não imagino, por conta dos benefícios da leitura em voz alta. Pode ser que o meu filho queira um dia parar com essa atividade, não queira mais que eu leia para ele, mas é uma decisão dele, não minha. Por mim, a leitura em voz alta é de hoje para sempre aqui na minha casa. Já a meta tem fim. Você estipula um prazo de validade para conseguir aquilo, para conseguir conquistar a ação, o objeto, o que seja. O hábito não tem fim. Você vai implementar e vai para todo e sempre. Então, quando planejamos, seja no planejamento anual, no planejamento mensal, no planejamento semanal ou no planejamento diário, uma atividade que não tem fim não faz o menor sentido. Se você coloca no seu planejamento uma atividade que você vai fazer sempre, que não vai ter fim, você vai visualizar lá no seu planejamento a mesma coisa sempre, vai te gerar uma sensação muito ruim, que foi a sensação que me gerou. Vou ler aqui para vocês o que eu coloquei no meu roteiro, porque é muito importante essa parte, foi muito importante para mim. Quando planejamos, seja planejamento anual, mensal, semanal, diário,
O planejamento em si só faz sentido se aquilo que foi planejado for executado, ou seja, tiver fim. Você puder tirar da sua lista, tirar da sua frente. Seguimos aqui. Então, se o ato de planejar exige que seja planejado uma ação que terá que ser executada, que terá que ter um fim claro, não faz o menor sentido planejar hábito. Eu estou conseguindo expressar a minha linha de raciocínio? Eu demorei para chegar nessa clareza. E isso me angustiava, isso me trazia muita angústia. Quando eu compreendi isso, um peso enorme saiu das minhas costas. Por quê? Ao colocar no planejamento os hábitos que eu queria implementar na minha rotina de educação domiciliar, primeiro, eu escrevia a mesma coisa sempre, porque é um hábito. Segundo, nos dias em que eu não conseguia executar a ação referente ao hábito, eu sentia fracassada, me sentia fracassada. Não vou conseguir implementar esse hábito nunca na minha vida. Não vou conseguir implementar esse hábito nunca na minha vida. Mas esse pensamento é desproporcional à realidade, porque um dia de fracasso é pouco perto de toda uma vida. Então, se eu quero o hábito para minha vida, um dia de fracasso não pode me impedir de buscar implementar esse hábito por toda a minha vida. Um dia para uma vida é pouco. Compreendem? A meta não é bem assim que funciona. Quando você planeja uma meta, ela tem que ter fim e etapas. Ela tem que ter partes. A gente já conversou sobre isso num vídeo aqui. E as etapas também precisam ter fim. Um exemplo aqui de casa. O João aprender a ler e escrever. Foi o exemplo que eu dei no outro vídeo sobre mais ou menos esse assunto. É uma meta. Tem prazo de validade. Eu estipulei uma meta. Uma data, limite. E pensar assim, como que me ajuda? Ajuda a pressionar, né? A dar um empurrão, uma motivação a mais aos responsáveis por essa meta. Que no caso sou eu, né? A pessoa que vos fala. Um dia sem executar uma etapa do processo de alfabetização por preguiça da minha parte, negligência, é um dia em que eu tirei a oportunidade do meu filho de aprender a ler e escrever. Porque tem na minha frente um prazo de validade. Então, eu tenho dias para isso acontecer. Se eu negligencio um dia, eu perdi. Foi culpa minha. Claro, né, que no contexto da educação domiciliar existem variáveis, fatores imprevistos que não estão no nosso controle. Eu estou falando aqui sobre escolhas erradas que estão no nosso controle, não sobre o que não estão no nosso controle. Não, no exemplo que eu dei, do João aprender a ler e escrever. Eu dei um prazo, mas pode chegar nesse prazo e ele não estar lendo e escrevendo, mas não porque eu negligenciei as etapas, e sim porque cada criança tem um ritmo, cada criança tem um momento, cada criança é um mundo. Então, eu tenho que respeitar os limites do meu filho. Claro que eu não vou colocar lá aquela data, se ele não ler, nossa, o mundo acabou. Não é isso. Até porque se eu estou em constante observação do processo, se eu estou em constante observação da conclusão das etapas, eu vou conseguir realocar a própria data limite para conquistar essa meta. Então, isso, pensar em diferenciar hábito de meta na minha vida virou uma chave, que eu acho que não tem fim, né? Claro que eu não quero dizer com isso que a implementação de hábito... Ai, que susto! Claro que eu não quero dizer com isso... Eu tomei um susto, a Bela latiu aqui atrás, tomei um susto. Claro que eu não quero dizer com isso que a implementação de hábitos eu vou negligenciar e eu vou só me esforçar e só ser muito empenhada na conquista das metas. Não faz o menor sentido. Não é isso. O que eu quero dizer com esse vídeo, e por isso ele tá até um pouco engasgado, porque é algo novo pra mim, mas que eu já virei a chave, que eu tô implementando e tô conversando com vocês sobre a virada de chave e ainda estou colocando em prática, então por isso não estar tão natural, mas a virada de chave já aconteceu, é que a proporção de hábito e meta, o ato de agir para buscar o hábito, o ato de agir para buscar a meta,
A proporção dessas coisas é diferente. E a proporção de não fazer, a proporção mesmo. A proporção de não executar um dia a busca pelo hábito, a proporção de não executar em um dia a busca de uma meta também é diferente. É isso que virou na minha vida, na minha cabeça. Então, eu deixar de executar uma tarefa referente a uma meta é muito mais grave, tem um peso muito maior do que eu deixar de executar um dia a conquista da implementação de um hábito. Eu estava dando muita atenção aos hábitos, ou melhor dizendo, eu estava ficando neurótica aos dias em que eu não executava uma ação em busca de um hábito e estava negligenciando ou sendo muito condescendente comigo quando eu não executava uma tarefa na conquista de uma meta. E no caso, essa meta em concreto envolvia o meu filho. Então, mudar a perspectiva da proporção do quão grave é deixar de executar uma meta e deixar de executar uma tarefa de uma meta, eu falei certo? Deixar de executar um hábito, uma ação de um hábito e deixar de executar a ação, uma tarefa de uma meta, compreender a diferença disso fez muita diferença. Tirou um peso das costas, tá me jogando pra frente, tá fazendo com que eu priorize o que tenha que ser priorizado, e não que eu negligencie o que tem que ser negligenciado, não é isso, mas ser menos neurótica quando eu não consigo executar uma tarefa de um hábito. Faz com que o planejamento fique melhor. Acredito eu que por isso que nesses últimos vídeos eu tenho falado que meu planejamento está melhor, porque eu estou conseguindo executar melhor. Creio que um dos motivos seja o que eu estou conversando agora nesse vídeo, a mudança dessa chave, de modificar as minhas reações em relação a meta e hábito, certo? E a não execução tem pesos diferentes, tem consequências diferentes. E eu não estava tendo clareza. Então, ao perceber isso, ao virar essa chave, eu falei, poxa, outras famílias também podem estar sofrendo desse mesmo mal. E por isso eu vim conversar com vocês. E por isso eu estou lendo o roteiro, porque eu ainda estou vivenciando isso. Eu escrevi, fiz um roteiro de 5 páginas, né? Estou vivenciando isso. Não está tão claro na vivência, mas está muito claro na perspectiva. Né, aqui no entendimento. Agora é executar e colocar em ação. Inclusive, deixo aberto para quem quiser modificar, para quem quiser perceber, analisar se está fazendo isso também na própria educação domiciliar, né, da família. Deixa aqui nos comentários. Nossa, Ana, eu também estava tratando o hábito e meta da mesma forma e isso estava atrapalhando a dinâmica, né, da educação domiciliar. Deixa aqui nos comentários. Quero saber, quero coletar essas informações para ver se só eu sou a louca, né, que estava sofrendo disso, ou se isso é realmente comum. Eu aposto que é comum. Por isso eu trouxe o vídeo para conversar com vocês sobre isso. Mas eu quero saber. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, o que vocês estão vivenciando. Porque foi exatamente o que eu conversei no último vídeo sobre desse assunto, de ter clareza para poder melhor planejar. E você saber diferenciar hábito de meta faz parte da clareza. E assim conseguir planejar melhor e assim conseguir executar melhor, que é o que a gente quer. A gente quer executar melhor a nossa educação domiciliar, fazer com que ela flua melhor, de forma mais otimizada, de forma mais eficaz. É isso. E eu acredito que planejando bem, fazendo o planejamento pessoal bem, até o planejamento da própria educação domiciliar fica melhor e a execução também fica muito melhor. É nisso que eu acredito e é sobre isso que eu tenho conversado aqui com vocês. E eu gostaria de saber se vocês gostam, gostaria de saber se vocês gostam sobre esse tipo de assunto, se eu posso trazer mais essas reflexões minhas, se nesse formato tá bom, nesse formato de bate-papo ou não. Deixa aqui nos comentários, eu preciso desse feedback para trazer conteúdos relevantes, de forma relevante, de forma interessante, prazerosa para vocês aqui pro canal. Eu quero, né? Eu quero muito criar uma comunidade de pais educadores que se ajudam. Então, tô abrindo oportunidade, tô abrindo as portas, a porta da minha casa, as portas da minha casa, as janelas, meu quintal, meus cachorros, o meu gato, meu filho. Tô abrindo, mostrando para vocês. Para quê?
para que a gente consiga, para que seja uma oportunidade, juntos, criarmos essa comunidade de pais educadores, tá bom? Então, se gostaram, deixem aqui nos comentários, deixa a curtida, também não esquece, né, de deixar a curtida para analisar e ter esse parâmetro. Se acha necessário que outras famílias educadoras tenham acesso a esse vídeo, porque de repente elas podem estar sofrendo com essa não diferenciação entre hábito e meta também, compartilhe esse vídeo com essa família educadora, com essas famílias educadoras que você conhece, pode ser útil para elas. Tá bom? E é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se não gostou, também pode deixar aqui nos comentários. Ana, foi horrível, melhor aí. Me dá um feedback, me fala alguma coisa, por favor. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vem cá, você fez metas 2022 para a educação domiciliar da sua casa? Entre essas metas, tem a meta adquirir tal hábito. Se você fez isso, talvez você esteja engasgada no seu... Tá ruim.